Bora que tá na hora, hein, gente? Antes de assistir esse corte, se inscreve no canal, ativa o sininho e fortalece nosso corre. Tudo, desde a fundação do G10 até aquele momento maluco da pandemia, que conta um pouquinho de como foi viver isso, Fran. Em 2019, o G10 foi fundado e o lançamento oficial foi aqui, né, no espaço do pavilhão. Eu estava em licença maternidade, eu voltei de licença maternidade já nesse turbilhão ali de eventos aí, fazendo toda essa questão de assessoria de imprensa para divulgar e tudo mais, o lançamento oficial do G10 em 2019. Quando entrou 2020, aí veio a pandemia, houve uma mudança drástica, a gente sabe que foi mundial, enfim, mas a gente sabia do impacto ali que ia ter dentro das comunidades. Eu lembro que a gente estava muito receoso, eu tinha falado com o Gilson, eu estava com o Bernardo, estava com 10 meses na época, e antes disso, em 2019, eu já tinha pedido para o Joildo, porque eu estava numa carga de trabalho e maternidade, né, gente, voltando ali da licença maternidade, eu estava num processo assim de, poxa, me encontrando ali como mãe, como profissional e tudo mais. Eu lembro que antes da pandemia eu tinha pedido para o Joildo, que eu trabalhava na agência, eu tinha pedido para o Joildo para eu não vir com tanta frequência para Paraisópolis, vir três vezes na semana e 2 vezes eu ficava em casa. A Joildo super solícito ali, falou, não, tudo bem, pode ficar trabalhando dessa forma. Que eu tava ali num processo ali que, não vou dizer que foi uma depressão pós-parto, né, mas eu ainda tava num processo ainda de, a gente sabe que quando a gente tem filhos, tem várias questões na nossa vida, né, e eu ter que conciliar a maternidade com o trabalho, eu ainda tava numa questão profissional ali, que a agência tinha reduzido muito o quadro de funcionários, então só tava eu, era basicamente a equipe mesmo, e o Joildo fazendo as coisas da coordenação e tudo mais. E aí, quando veio a pandemia, eu tava com medo, porque tinha minha mãe idosa, tinha meu filho pequeno e tudo mais, só que eu fiquei com um sentimento de ser útil e poder ajudar. Então, eu não passei mais a trabalhar 3 vezes na semana. Eu comecei a vir... faltar também, né? De falar, eu tenho que estar presente. Eu tenho que estar presente, eu senti isso, sabe? Eu falei, não, eu vou todo dia. Eu comecei a vir todos os dias para cá, para o pavilhão, não somente eu, mas todo mundo da coordenação, e o Gilson fez um movimento ali dos presidentes de rua para chamar mais gente para poder ajudar nisso. Então, eu estava aqui todos os dias, chegava cedo, saía mais tarde, recebendo imprensa, porque a gente estava fazendo um trabalho de muita relevância, né? E as pessoas queriam saber o que o G10 estava fazendo nas comunidades, né? O impacto positivo que estava acontecendo, como que a gente se adaptou ao que estava acontecendo para poder ajudar as pessoas. Então, o Gilson criou ali 12 iniciativas para poder ajudar os moradores de comunidade. E eu estava recebendo muito veículo de imprensa aqui. E estava sozinha, né? Eu e Joildo, e tinha mais uma pessoa que era o Caio, que estava fazendo as imagens, a captação. Depois vieram outras pessoas para a gente agregar para a comunicação. E tinha dias que a gente recebia 10 equipes de comunicação, e eles queriam muito ver a questão das ambulâncias que foram contratadas. Então a gente tinha que marcar um dia específico para receber a imprensa só para mostrar as ambulâncias, o trabalho das ambulâncias, porque senão o pessoal não trabalhava, não fazia o resgate. Né? Então foram vários veículos de comunicação na época, veículos da Grécia, da Espanha, dos Estados Unidos, de vários lugares do país, olhando para Paraisópolis, para esse movimento que estava acontecendo aqui. Acho que é importante dizer nesse momento que Paraisópolis foi tido como um modelo, né, Fran? Porque o que aconteceu o índice de infectados dentro da favela foi muito menor do que no bairro do Morumbi. Sim, aí saiu uma pesquisa do Instituto Polis comprovando. Não fechando, né, assim, porque
o movimento do Paraisópolis continuou o tempo Continuou. inteiro. E aí eu queria te perguntar como você lidou com esse medo, tendo uma criança pequena e tendo que estar se movimentando para fazer toda essa parte do social aqui do Eu acho que tem muito a ver com missão, né? Eu acho uma coisa que é importante falar, né? Que eu trabalhei em outros lugares com comunicação e tudo mais, e aqui eu me achei, né? Tanto para o social que eu já queria fazer, que a minha amiga falava, não vai para o social, tanto para o social quanto para a questão profissional e também para o meu entendimento como pessoa mesmo. Né, eu não tinha essa consciência, né, eu sabia que, por exemplo, fazendo até uma comparação do lugar que eu trabalhei antes e depois, quando eu vim para Paraisópolis, assim, eu trabalhava, fazia uma comunicação direcionada para o público A e B, e normalmente quando eles se organizavam, usavam o jornal local na época para mobilizar para alguma coisa, para interesses, não era para o interesse comum, era mais para interesses individuais. Aqui dentro da comunidade, quando o pessoal se une, a gente sabe que tem uma transformação, um impacto positivo real. Sim. E é de interesse coletivo. Então, participei de muita antes mesmo da pandemia, né? Eu participei de muita manifestação liderada pelo Gilson, né? Era manifestação pelo hospital, pelo monotrilho, por creche, por várias habitação. Por habitação, então por várias demandas que são importantes para a comunidade. Eu sempre estava no bastidor, captando, pegando as imagens, acompanhando e tudo mais. E eu comecei a entender também o meu papel, né? Por quê? Agora, hoje, depois de tudo isso, a Fran é coordenadora do G10 regional, ela é diretora da agência de comunicação do G10 Favelas e é a CEO aqui da TV G10. Então, você lidera uma equipe bastante jovem e você está traçando caminhos, né? Qual é o teu papel nisso tudo aqui? Você já parou para perguntar para você mesma qual é o papel da Fran, além dessa coordenação toda? Mas o papel real, sabe aquele quando a gente bota a cabeça no travesseiro e para pensar? Sempre quando eu penso do trabalho que eu tenho feito, eu tenho muito pensado na questão de propósito, sabe? Do propósito de ajudar pessoas. Eu sei que o meu trabalho contribui para ajudar pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, ou não necessariamente. Mas se tratando assim da pessoa Fran Rodrigues e de toda essa minha trajetória que eu tenho construído, eu tenho um sentimento de gratidão assim pelas pessoas que entraram no meu caminho e que me ajudaram, né? Então assim, o destaque que eu tive na Cria Brasil, né, não foi a Fran sozinha. Então acho que um processo muito importante que eu preciso falar da Jéssica, que eu trouxe, foi a primeira pessoa que eu trouxe para trabalhar junto comigo na época que o Gilson chegou para mim e falou assim, que quem coordenava a comunicação do G10 não era eu, né? Era uma outra pessoa. E aí não estava funcionando e tudo mais, porque a pessoa não era nem pela questão de ela não ser de comunidade, mas acho que ela não entendia quais eram as necessidades, sabe? O que a gente precisava comunicar. Mas aí eu lembro do dia que o Gilson me pediu para montar um time, né? Montar uma equipe. Eu falei, olha, antes disso eu tinha pedido para o Gilson para poder coordenar um outro projeto. Aí ele olhou para mim assim, e parecia que ele já sabia assim para onde que eu tinha que ir, sabe? Aí ele falou assim, olha, desse projeto aqui você precisa falar com fulano, que fulano já está coordenando. E eu pedi uma vez, pedi 2 vezes, aí teve um dia que ele chegou para mim e falou assim, o que você quer da comunicação? O Gilson tem muito disso, né? O que você quer? O que você acha que precisa melhorar na comunicação? Eu falei, preciso disso, disso, disso. Ele falou assim, então monta a sua equipe. E aí eu montei a minha equipe. E uma das pessoas que eu trouxe para trabalhar comigo foi a Jéssica. Preciso de uma ajuda e tal, que eu lembro que era na semana de Paraisópolis. E fui chamando, fui trazendo gente. E montei um time, né? Um timaço, assim, que também estava no mesmo propósito que eu, né? Acreditava que o trabalho ia contribuir com a transformação. Então, acho que é muito importante você ter pessoas que trabalham com você, que acreditam no que você acredita, que sabem que estão com você
E aí, independente de qualquer coisa, acreditam no que você está fazendo. Então, assim, não sou eu sozinha. Tem um time por trás, tem pessoas que estão junto comigo, estão me ajudando, né? Porque eu não faço tudo, obviamente. Às vezes até brinco, porque eu já fiz pra caramba, já fiz muita coisa, assim, um pouco de cada. A gente aprende na faculdade, né, que a professora falava na época que você tem que ser um oceano de conhecimento. Normalmente a gente às vezes precisa ser generalista, mas a gente precisa de especialistas, né? Então é muito importante ter pessoas que estão ali no mesmo propósito que você, estão contribuindo com o seu trabalho. Já que chegou até aqui, dá um like no vídeo para fortalecer o nosso corre no YouTube, que aí ele entende que o nosso conteúdo é de qualidade.